Olá, welcome to Calitica. A mim chama Karen. Se é primeiro vez que nós seguir o programa, o Bill, e mapava que eu costumo ouvir, que eu costumo seguir. Esse Karen. Então, a ordem não tem que nós, nem no Jumba de todo dia na Calitica. Não tem um jovem guinense que tem manga de coisa para dar. E tem manga de coisa para inspirar no que é. E tem esse percurso profissional de céu, se caminhar aqui fazer, se vitórias pequeninos que conseguir juntar para ser o pecador que se dá os. Suma natura, suma nós profissionais, suma nosso profissional não se vê. E que tem na caminho de sucesso, o ta cai manga de bias, o ta falha manga de bias, mas é importante que ele como que conseguir juntar aqui bo falhas tudo para aprender dela e para te repetir. E é jovem que notícia para não vir de bairros e chama Hermenegildo Lamba. E ele também é criador de marca de roupa, que criado já manga de tempo, e criado de 2009, chamado Crioulo Flavor, como é que o nome fala, e nome de Crioulo, ainda me explicaram de que nome sei, né? E que é que me chamar Crioulo Flavor, que é que me chamar outra coisa, ok? Então, eu disse a Hermenegildo para nós conversar um bocadinho. Alô, sim? Como é que está? Está bem, graças a Deus. Mr. Fatah, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que dão de participar, de partilhar a minha experiência pessoal e também profissional. Né? Muito obrigado por estar ali. Não sabia como para nós profissionais, coisa que não marca tem tempo. E obrigado por partilhar tempo comigo, como sempre que não fala. E mais fácil para ter dinheiro que para ter tempo, mas como para ter tempo, obrigado pelo dinheiro. Nada. Nem cobrou depois. Não tem problema. Então, para ir diretamente ao assunto, é meu gelo. Mas por ter uma fotografia de boa vida, por contar quem que é meu gelo lamba, para quem que conheceu, que o primeiro bem na vida boa, quem que conheceu, mas é que conhece o percurso. Sim. Quem que é meu gelo? Bom, a mim para ir na Portugal, vivi 4 anos na Guiné. Né, de 94 a 98. Bom, logo bem evacuado para Portugal para ver a guerra na 7 de junho. Pronto, e basicamente é alguém que aprendi né, naqui pouco tempo de que me vive na Guiné, aqui 4 anos, né, lutar, de com tango, que coisa assim, calite, manga e coisas assim. Depois evacuado para Portugal na 2000, aliás, 2002 vim para a Inglaterra. Fica na Bolton, na áreas de Manchester. No também fazia curso, fazia Access to Business, primeiro, depois foi Gestão de Turismo Internacional, bacharelato, depois foi Política Internacional com Negócios Internacionais, também fazia pós-graduação na Sociologia com Mudanças Globais e gosto na tenha mestrado na Desenvolvimento Sustentável. Então, trabalhei no momento com crianças com autismo, com problemas emocionais do momento, e também me criador de Crioulo Flavor. Muito obrigado pelo pequeno resumo que eu dano. Quando temos fotografia de quem que é o Menegilo Lamba. Obrigado por aquela. Para primeiro, para começar, conta-nos mais da sua experiência na Guiné.
ou falar como eu parei na Portugal, mas eu vivi aqui 4 anos na Guiné. Que primeiro impacto de viver na Guiné, que primeiro contato com a terra, que realidade, que totalmente diferente do que eu estava acostumado dela na Portugal. Bom, se você muda de Portugal para Guiné e grande mudança cultural e foi um choque para o sistema, né? Mas e foi um bom choque, né? Porque alguém muda de Portugal para Guiné. Primeiro, o que tem luz, a televisão às vezes está a começar 9 horas e lá para 5 horas ou 10 horas, ok, está feature. Então, mas ao mesmo tempo, e foi bom para a presença aquela, para um olhar também na cultura, que energia também de ser guinense, né? Não aprendi manga de coisas que até hoje não estou a utilizar e está ajudando a ultrapassar desafios que nem enfrenta na Inglaterra, né? Então, está a falar mesmo que choque, e foi um choque para mim, mas foi um bom choque, porque foi assim, pensar o que ser hoje, né? Até hoje, próprio, às vezes, no trabalho, a gente está a mim único, que talvez para amanhã a gente tome minha cita, né? Ali gosto de ter colegas também, que te junta comigo, não te toma cita para amanhã. Então, e bom, e foi bom, foi positivo. Não, obrigado para aquela a mim acabou de cita, mas já que eu falar, para bater com você, havia não tem coisa preparada. O dia que eu bebo só eu ia como. Ou seja, cita, né? Para aqui comer ponto dia em camisela, nem bocadinho. Cita até não entra né primeiro, havia não ter assim que não estava fazendo. E mata, sabe, próprio. Ah, No dia seguinte, melhor. é melhor, bro. Uhum. Então, uma falava como de mudar para o país é complicado, sim, especialmente em realidade diferente, continente diferente, mesmo sabendo como mora para casa. Sim. Que uma tigela, o quadro na Guiné. Então uma tigela. Sim. Que experiência de guerra? Mesmo sabendo como pequenino, mas que impacto que ela tem na vida? Bom, experiência de guerra e durante na apreciação na vida, coisas de vida, em termos de que é que tem, né? Porque durante a guerra e houve manga de gente que teve mesmo sorte que a mim teve de ter um cama para dormir, e água, comida, assim, né? Então, e até hoje, minha experiência de guerra não passa para jovens que não trabalham aqui, né? Para poder apreciar o que é ter, né? Hoje em dia, alguém, pouco que alguém tem, alguém está a falar Deus obrigado, né? Por cumprir a catenela, né? Então, essa que foi minha experiência que não toma né, de guerra, do seguintes na dificuldades, do apreciar a vida, né? Do corre dia seguinte, botar no teto, botar na comida, e apesar de manga de guintes morrer, danos que fazido, né? Mas e durante na ultrapassar desafios na Inglaterra e na luta por muito mais também. Então, ali na Inglaterra, eu saí de Portugal, depois ir para a Inglaterra, que desafios, no papel de desafio, que desafios mais presentes na vida contra a bucunça? Que desafio que tem a os? Que grande diferença daquele desafio? Que desafio e que diferença? Bom, olha bem para a Inglaterra, bem que muito jovem, né? Língua, por exemplo, te dou exemplo, Lina Bolton, ela falou, bom, na escola eu estou a aprender
breakfast, lunch, tea, dinner, sopa. O Chiga Bolton, esta falou lunch, esta falou dinner. Não. Logo, alguém ficava mesmo confuso com pronúncia, maneira que esta troca dinner para lunch, frio, trabalho também, porque foi a primeira vez que na trabalhei, não é? Então alguém às vezes lembra minha primeiro trabalho foi na Pizza Hut, então lavava pratos de 7 horas até 11 horas de noite. E mesmo assim, para de realidade também que vive na Guiné, não está bimba para trabalhar com sorriso, 6 horas para amanhã está com sorriso. Às vezes aquilo até confundível inglês, né? Como é que é possível 6 horas para amanhã aqui na Rio? Boy, mas mesmo assim, na lavar prato, não consegui ser empregado do mês, employee da month, na lavar prato, na Pizza Hut, boy. E justificação que eu dei, eu falei, tem sempre alguém que te chega cedo, e está sempre com sorriso, e está sendo motivo de inspiração para o resto do staff. Então, é um empregado do mês, mesmo na Lava Prato. E então, e aquelas experiências que alguém tem recebido de Guiné, não é? Que educação que não tem recebido de Guiné, e te ajudar no tio, ou na minha casa, ajudando tio, a conseguir adaptar ali na Inglaterra. O papel de como cedo melhor que por cedo, na qualquer posição que está, o papel de profissionalismo. Qual que importância de profissionalismo? Independentemente da posição que está, Importância do profissionalismo, se não vai para ver, em termos de conhecimento de boa área, talvez eu precise de 96% de conhecimento, mas atitude, profissionalismo, eu preciso de 100%, não é? Profissionalismo e grande diferença, e por isso é a grande diferença entre alguém que trabalha com você e que trabalha com você e acredita na você, ou que acredita na você, ou investir na você, né? Então, profissionalismo, esse que é o ponto de vista em termos de profissionalismo. Ok. Mas o senhor não falava como o kunsa, o primeiro trabalho, e daí ele trabalha na pizza. Eu trabalhava prata, coisa assim, mas para guintes que tá olhando sempre com sorriso. E tá confundindo, para ver como e para amanhã cedo. E para amanhã Pinta quando salta de cama. Ninguém cara pensa na prova como é tem que rir. É chega hoje aqui jovem, alegre, cheio de energia e vai trabalho com manga de profissionalismo. Onde é que aquilo começa a funcionar? Onde é que eu começar a aprender como eu tenho que dar valor tudo que eu tenho e eu tenho que ser profissional para eu ter para cedo antes de guinte e acaba ainda eu ter mais energia do que tudo guinte eu estou fazendo guinte sentir como é de estar lá. Onde é que eu aprendo para aquilo? Onde é que profissionalismo não ensina lá? Bom, profissionalismo nasce na coisa com família, né? Principalmente com a dona, Amália Mandela. Ele sempre e tenta cativar-me sempre para não lançar cedo, coisa assim, trabalho, assim, na casa, minha mãe também a mesma coisa, Macária Barei, isso é uma que falou ele e sempre incutindo na nossa cabeça de como um dia e cá está lá não tem que se tomar conta de nossa cabeça, não é? Então, desde jovens, não te dar as responsabilidades, não é? Naquele sentido. Então, mais uma vez, isso como falava na Guiné Jurantil, né? Em termos de educação, em termos de ser genuíno, né? Possibilita, possível adaptar a diferentes situações, né? E também grande parte e foi escutismo, né? A mim foi escuteiro,
A mim foi escuteiro em 3 países diferentes, na Guiné, Portugal e Inglaterra também. E aquilo é durante eu. Pronto, e esse foi minha fonte de inspiração, né? Escutismo. Escutismo em termos de adaptação, como é que ele gerou? Bom, escutismo é basicamente isso mora que está a fazer serviço militar. Só que a diferença é como o tem arma, né? Até porque o criador do escutismo, Baden-Powell, e era militar. Então ele acha que ensinamentos militares e podia utilizar para a vida civil. Então é como ele cria escutismo. E então ele tem certas regras que não te seguir, certas leis, tipo serviço ao próximo, por exemplo. Também isso uma que um dos meus chefes está falando, excesso de energia cura-se com exercício físico, falta de energia cura-se com exercício físico. Então, tipo, aqui, coisas, fazer parte do escutismo, de que movimento e durante na minha vida, na lida com outros seguintes, né? O papel de uma coisa que me tem muito próximo de mim em termos de corção, o papel de responsabilidade. Sim. Uhum. Como é que a responsabilidade está com o pecador? Como é que está fazendo o pecador ser diferente de seu companheiro? Bom, a responsabilidade e algo que o que tem só responsabilidade para o cabeça, mas tem a responsabilidade para outros guindes, maneira que lida com guindes, maneira de gerir situações, por exemplo, né? Responsabilidade, ora tem a responsabilidade e também com maturidade, né? E maturidade e que está ligado à idade, né? Ora que tem a responsabilidade, o toia como manga de guintes ou manga de caos, por exemplo, se uma nanha código de trabalho, minha chefe toia tem manga de responsabilidade, maneira que me está lira que guintes, minha maneira de comportar, então até dá mais flexibilidade, por exemplo, hora que não tem algo para resolver, assim como a hora que dão uma tarefa para cumprir, assim como não cumpriu com responsabilidade e maturidade, né? E profissionalismo. Eu falo de uma coisa que é muito importante. Eu falo da responsabilidade, que me se fala como ou diferenciar responsabilidade com maturidade. Que me se fala como sou maduro, coisa responsável. Explicando aquilo, para alguém tá pensar como o beijo, me fala como responsável, para eu maduro já, eu sou beijo. Então, que grande diferença de dois? Responsabilidade com maturidade. Como é que está diferenciado, na minha opinião? Bom, o por ter responsabilidade, mas que significa como o maturo, né? Né? Às vezes, responsabilidade, bom, vou poder ser, para dar um exemplo, por ser um diretor, eu tenho a responsabilidade sobre um grupo de pessoas, mas que significa como vou ter maturidade, né? E naquele sentido, como fala, por exemplo, vou poder ter um menino que tem 5 anos, e por aí tem a responsabilidade para ver esse desenvolvimento nessa maturidade, né? Isso por exemplo, gosto de manga de jovens, se vai para comparar que não, que a altura que não tem 15 anos, talvez já não por ser mais maturo, na maneira que não lida, que a coisa não tem mais responsabilidade em termos de funções, né? Que é certo, não tem, em termos de realidade, não havia um mundo totalmente diferente que
que é a nova geração. Pois. Mas depois eu tenho uma coisa ali. Para ter responsabilidade, para ter que maturidade. Como é que ele está conseguindo preparar em termos de vida profissional? Onde é que disciplina está bem dela? Onde é que consciência, que consistência está bem dela? Para ver, sem responsabilidade, está sendo muito difícil para conseguir ser consistente ou para conseguir ter disciplina no mundo profissional. Como é que a coisa está liga? Como é que está interligado? É coisa assim. Bom, no mundo profissional é assim, que basta só botar qualificações, né? Então, muitas das vezes o te depara com situações não é que requerer pode ter responsabilidade, maturidade, né? Pode ter maturidade de falar bom, talvez em área né, por ser, na minha caso, um homem de honra, vou falar bom, em área para aprender com erros, né? Assim, por ser humano, né? Ser também maturo e significa que tem ser humano, não é? Então, responsabilidade, maturidade te dá que extra, né? E te acaba de compensar que qualificações que tem, que qualidades, né? E te determina qual tipo de pessoa acabou de ser. Mas como agora que ela também liga como é que ela também cria disciplina, ou disciplina não tem que ter algo antes de ter que maturidade? Bom, disciplina e que é uma coisa que está sendo só de 5 minutos, né? Não pensa que ele até desenvolver, né? E também com boa educação, e também com boa habilidade de aprender com outros seguintes, né? Como é que eu podia reajustar, como é que eu podia limar arestas na boa pessoa, né? Penso aquilo aqui, em termos de disciplina, por exemplo, minha disciplina, e foi através da minha educação, através de escutismo, através de aprender com outros seguintes, né? Como por mudar minha comportamento, como que also, ali está como falar also, na inglês, ué, que era inglês, mas também, e questão também de falar de em cada competir com outra alguém, mas não competir com a minha cabeça. O que é que eu me estou falando aqui aquilo? E para eu fazer uma análise de onde que eu estava ontem e como acabou de ser a hoje. Então, se houve um desenvolvimento, um melhoramento na boa pessoa, na boa maneira de estar, então vou atingir eficácia em termos efetividade, né? Por assim dizer. Não, aquilo é certo. Se você crescer, você tá com a cabeça. Qual que é a Exato. importância de com a cabeça? Para ver como manga guindes, tá passa quase a vida tu sem com a cabeça. É que tá se sem limite, é que tá se até que ponto caminho, nunca pode passar ali. Se passa ali só nadar, tudo que tá com. Pois. Ou com a cabeça para ter que confiança, para ter que motivação, para saber, não tem que pedir perdão. Para ver se pedir perdão e cara custa nada. Mas se você com a cabeça suficiente, está criando inseguridade e está criando que insegurança total de como sabe pedir perdão a alguém, então mostrar não como é mabo. Qual que é a importância de com a cabeça para um pecador para adiante? Bom, só com seu cabeça, você awakening, você cá acabou limitações, né? Ora, consigo limitações, então, e te dá a oportunidade de, sim, não é como este te ganhar, cá que caminho que eu tenho que percorrer para poder chegar a um certo nível, não é? E também se eu pedir perdão e te demonstrar também como a nós e que roubou, não é? A nossa pecador, porque na sociedade de hoje, infelizmente,
e não está a funcionar mais como robôs, né? Não está disse que se equipar-te como a nós humanos, não é? E importante não saber admitir no erros, e importante também não saber perder também, não é? E também o objetivo e para desenvolver, não é? Porque alguém que é inteligente mesmo e te para ouvir, para poder aumentar esse conhecimento, não é? E que e te ajuda mesmo. E se uma por falar escola, vida é uma escola, né? Você está constantemente na aprender. Falar de hobby, que talvez é uma de qualidades, como quem presta menos atenção, é a qualidade mais importante no crescimento. Para ver como nem que você sabe, se você para hobby que o alguém por estar de acordo com o mesmo assunto, mas se você cala o bill, nunca você chega aqui mesmo conclusão, nunca você para gerir, você para mastigar, que aqui no papel dela. Então, importante, óbvio, mas será que é fácil treinar alguém para alguém treinar essa cabeça para ser um bom ouvinte? Bom, e assim, e tem uma coisa, manga de que eu te nota e quem te está é que ouve para responder, mas que ouve para entender, vai. Então, às vezes, e assim, alguém tem que saber nem que respira fundo, exercício simples como respira fundo, vai. Dá 2 segundos para o dono que aqui tem para falar, né? E que é fácil, porque às vezes também eu estou numa situação difícil, onde que talvez também se não cana o que é que eu tenho para falar, ou entender que aqui não como se ganhar, né? Por assim dizer. Mas é importante para alguém ouvir, para entender, mas não só para responder. Cada dia, na nossa sociedade que nós estamos, cada dia alguém te manda tentar ouvir para responder. Antes de buscar o papel, alguém está formulando se resposta, bobo. Até de vez em quando está falando, não, mas que é que a mim se falava? E está falando, bom, que é como você fala? Papi, que ouviu? Sim. Então, é extremamente triste se você ouvir alguém, mas o tem a resposta porque alguém antes de ir a boca. Pois. Então, e está ser também preocupante de como uma sociedade que está preocupa mais que responde de que ouve e também dá menos valor de que próprio acto de como tentando entender acompanhar para ver o que é que não passa na nossa sociedade hoje e de como guintes prefere responder ou prefere usar coisas mais rápido, um mecanismo mais rápido de atingir um outro. Também no papel que bom. Mas a única preocupação que eu tenho é para mim acabar rápido o papel. Ou quando tem que acabar tendo na cabeça formulário. Para ver como uma pera para mim atacou. Pois. Então, o que é que nota de como na maioria das vezes, o que é que está passa com nós e de como a nós jovens, ou a nós pecadores, nós temos muito menos paciência de ouvir do que papel. É como o outro está falando como da parte como não gosta de não voz. Então, alguém por papel, manga de tempo. Sim. Sim para, mas de que por para ouvir manga de tempo. Na minha opinião, que razão de que lá? Bom, e assim, às vezes, surgiu, por exemplo, na nossa sociedade, o Toya mesmo como é alguém também se mostra como é mais bom ou está acima de bom, não é? E às vezes alguém está perde noção de como é hora com o papel, ou hora que bom troca pontos de vista
e que a discussão em termos para criar conflito, mas sim para criar ponte, né? Até disse que com uma silêncio, com paciência, para ouvir e te dá uma melhor perspectiva, né? Ou te tem a melhor visão. E manga de vias, ou também nota a hora que aquilo acontecer, a hora que silêncio tem, a hora que alguém para ouvir, paciência tem, e tem que acabar de descobrir como é, e tem vantagens para tudo as partes, não é? E também, isso como falei, que só ouvir para silêncio ou paciência, mas sim entender, acompanhar é muito importante. Porque tem coisas que eu poderia aprender que nunca eu imagina como é e poderia fazer de tal forma, não é? Então, é muito importante. Pensa parte de coisas para ver que tem paciência e às vezes ego, né? O parte portuguesa falou ego e às vezes orgulho e te toma lugar. É como às vezes e te tem que problema de guintes ter paciência para ouvir, para entender. Muito bem. Me para um bocadinho na responsabilidade. Sim. Porque a responsabilidade está, como falei, em coisa que tem muito próximo do coração. Para tentar acha como, na bom criou, não pensa como. É o que fabrica de nossa personalidade. É o que está conseguindo dar no que pilar para não firmar o dela. Sim. Será que é no jorção que o pedido de pus de independência entende responsabilidade que não tem para que terra que Mário Guiné-Bissau e para que guintes que morre para fazer a realidade da os de não ser independente, de não ter privilégio que não tem boas escolas, vai boas escolas, ter melhor trabalho, melhor roupa de vestir, mais oportunidade para pensar com a cabeça. Será que nós não entende de não responsabilidade que não tem aqui Guiné-Bissau? Bom, pensa e tem índice que tem aqui responsabilidade. Te dá exemplo de bom projeto, aquilo é responsabilidade e te demonstra como tem a responsabilidade, o SICA acabou o papel para Guiné, né? Isso uma que não teve conversas anteriores, no que explica mesmo, fala importante que por exemplo, que o governo, papel do governo para com a população, mas também a população também tem a responsabilidade, como é que não pode melhorar a situação na Guiné, né? O bem-estar, ou vida, saúde, estilo de vida, como eu vou falar, né? Então, a minha maneira de ver é assim, e houve que luta, e houve gente que luta para não ter país que não tem nós, liberdade não tem nós, mas nós não temos função, não temos, como por falar, dever de continuar que aqui luta, não é? De continuar a desenvolver Guiné para ser um país, para estar no nível que ele está. Porque hoje em dia não tem manga de talentos, mas Guiné está uma tipo fábrica de exportação de talentos, não só naturais e humanos. Então, a nós, como na geração, não tem dever de continuar aqui luta, nunca falei luta armada, mas sim outro tipo de luta para o desenvolvimento de Guiné e guineenses, né? Para não luta mesmo em conjunto, em equipa, em comunidade, para poder levar Guiné adiante. Mas ninguém luta e contra no papéis para ver como e parece como eles que maior fator de problema que não tem no momento. Para ver não donas libertar, entregar no papéis
no papel fazer Guiné, caos não tem e que tudo nós que tem orgulho dele. Então, se não luta com o papel, como que não pode fazer a luta? Bom, a nós na geração não tem manga de ferramentas, né? Manga de ferramentas que não pode fazer Guiné bem adiante, né? Claro que o que estamos a desejar para a luta é contra o Papa, né? Mas, e assim, se tem amor, amor a Guiné, né? O tem que dar o máximo, né? O tem que dar a contribuição, o tem que partilhar conhecimento, e não só partilhar conhecimento, mas também quem que não receber também conhecimento e tem que receber e tem que aceitar aqui valor, não é? Para é só assim que não pode ter gerações que não está bem preparado, que não sabe que aqui valor de levar diante, que aqui de ser dever de levar país diante, né? E pensa como é nos dias que não vive e tem manga de coisas, informação te viaja rápido e tem que ter mais união entre nós para poder enfrentar qualquer desafio. Vou fazer uma área de formação muito interessante. Sim. Para que mandou fazer que área de formação? Contando primeiro qual área de formação que eu faço, especificando de que área está funcionando aquela, como que está trabalhando e o que mandou fazer. Bom, tudo áreas que me fazia formação e foi sempre com o desenvolvimento de Guiné em vista, né? Sempre conectado com o Creole Flavor. Então, primeiro começou com Access to Business, depois me fazer gestão de turismo internacional, porque consigo como Guiné tem manga de recursos naturais e turismo por ser uma fonte de trabalho e também para fazer Guiné conhecer fora, dentro e fora, né? Depois vim fazer política internacional, com gestão internacional de negócios, que é que foi com a intenção de ser político, mas sem entender melhor dinamismos de Guiné, não é? E como a caminho por aí ajudar, não é? O único também fazer tipo minha tese sobre envolvimento militar na democracia de Guiné. Também descobri também que afinal agora que falei só militares políticos é que a na 360 graus, né? Então, bem fazer pós-graduação na sociologia com mudanças globais e gosto na que tenha mestrado no desenvolvimento sustentável. E tudo está conectado com o Creole Flavor, de formas de desenvolver Guiné. Por exemplo, um desenvolvimento sustentável, como eu poderia utilizar energia renováveis, política a nível internacional e nacional, como é que empresas podem ajudar no desenvolvimento, num desenvolvimento sustentável, não é? Então, tudo o meu percurso foi para ganhar conhecimento, para poder pôr uma estratégia na única não poder contribuir, na minha contribuição para o desenvolvimento de Guiné e também ter um impacto positivo na vida de guineenses. Contra uma papel de responsabilidade, uma papel de não responsabilidade a nós, no Jorson. Ou falar como a mim, ou pensar como a mim, de quintas que tem, para que ela não agradeceu, mas botar não. A botar na forma de Creole Flavor. Explicando o que é Creole Flavor. Daqui com o Sanel, primeiro. Daqui ideia com o Sanel.
E o que é que Crioulo Flavor nesse geral? Bom, ideia bem de coisa, nosso tudo, bom, crioulo em parte, e apesar de foi dialeto, né? Nunca concorre muito que a expressão dialeto, mas é algo que está a fazer com que a nós e está unindo a nosso tudo, né? Então é como a Namisti mostra flavor, sabor de crioulo, né? É como a cria crioulo flavor. E ora que a gente olha o nome crioulo flavor, instantaneamente até aponta que é crioulo flavor. Logo, não conta a história de Guiné, não conta que Guiné tem positivo. Então, crioulo flavor é criado para enaltecer que não tem de positivo, porque muitas das vezes o trabalho de ouvir notícias, de ouvir televisão, ou se quer instabilidade política, ou golpes de Estado, ou coisa assim, e que até demonstra real valor de Guiné. Então, Mistiba cria, através de fashion, através de moda, educa a gente sobre Guiné-Bissau, sobre no valor real, e também para motivar no gente para essa contribuição, não é? Então, criei projeto de cariz social, né? E uma empresa que tem cariz social que me explora potencial e também dá inspiração e motivação para poder também ser contribuição nessa caminhada. Falar mais sobre a dificuldade que a Creole Flavor. Para como está envolvido na manga de coisas que a Creole Flavor, está envolvido na federação, está envolvido com outras atividades, como patinagem e coisas assim. Sim. Falando aquilo, como aqui que envolvimento com, sabe, que dificuldades e o que é que não envolve naquilo? Bom, vou fazer referência à patinagem. Conselho Federação de Patinagem em 2016. Naquele tempo estava muito restringido a patins na rotunda da Assembleia, né? Na 2016, bom, pensando bem de como a patinagem existe há mais de 100 anos, não é? Na 2016, a polícia prendeu patins de meninos, de jovens, não é? Então, me chega com esses jovens até através de Musa. Nunca se soube falar de Musa. E foi vice-campeão da África. Também teve reunião com a Federação de Judo no Comitê Olímpico, né? Então, não começou a papel, explica que é que não está a fazer sobre Creole Flavor. Bem conheci presidente da Federação de Patinagem. Me manda fazer coisa, não queria ser logo, não queria ser página na Facebook. Logo que aquilo cria como eu poderia falar, tipo, em inglês está falando awareness, né? Ali criou o próprio, e foi assim com que a gente conseguir conhecer mais sobre patinagem. Quem tem percebido essa existência? Essa existência, né? Então, tem no ponto que patinagem bem reconhecido como desporto, né? E vinha a ser um dos desportos que mais cresceu rápido na Guiné. Por exemplo, um papel que o presidente, em termos de conselho, como é que deve hora que vai reunião, porque às vezes, eu sei como às vezes, mais uma vez, e ser o profissionalismo, né? Às vezes, no líder está pensa como a hora que vai reunião, tem que vai pedir, né? Tem que vai pedir,
Então, ainda trabalhava que patinagem naquele sentido de melhoria profissionalismo, até no ponto que outras federações internacionais reconheci também a Federação de Patinagem de Guiné. Judo também, mesma coisa. Trabalhei com a Federação de Judo, criei-se a página, sei logo, patrocinou até certo ponto Tassiana também. Até no ponto que consegui também bem Jogos Olímpicos. Trabalhei com outras organizações e artistas, né? Esses alguns de trabalhos que fazia através de Creole Flavor. Muito obrigado por aquilo. Apenas um bocado de judo. O que é que manda envolver com judo? Que razão? O que é que manda Tassiana? Bom, moje vídeo de Tassiana, no Nikina explica como ele filho de pai guinense e pariu no Brasil. Estava a ter dificuldades em termos de patrocínio. Isso me falou a mim que que meninos tinha salário que é grande salário, então decidi trabalhar aquele no que me mandava patrocínio todo mês, apesar de minha salário. E ao mesmo tempo também criei a página de judo, criei aqui plataforma para poder divulgar judo, né? Porque judo e um desporto que, quando aqui desportos, uma futebol, que a maior parte da gente está a seguir. Então acho que o judo por ter um grande impacto, não só a nível de saúde, mas também a nível de social, né? E hoje em dia judo está na querça. Né? Muito obrigado pela contribuição. Certamente Tatiana também não olhava assim, para ver que ela conseguir fazer, conseguir dar que patrocínio, nem que mínimo, mas conseguir ter para fazer esse progresso que ela. E outra coisa, o papel de futebol, que é desporto maior, com mais audiência, com mais popularidade, especialmente na África, incluindo Guiné-Bissau. Que é que mandou o que patrocina nada no futebol, ou vai patrocinar áreas menos populares na terra, por exemplo, com menos conhecidas, como patins, com judo. O que é que manda no futebol? Bom, futebol futebol teve uma situação interessante com o futebol. Primeiro foi com Tum, também, porque Michigan mandava um projeto também para Contum, mas também e houve desafios como teve em termos de dirigentes, em termos talvez de olha que ideia, que visão que não tem para Contum, em termos de ser um clube para a comunidade, não só um clube para que joga futebol, mas sim um clube que nos tem envolvido com a comunidade, cria atividades comunitárias, né? Sociais. Né? Federação, lembrei, foi na Togo, não, que houve Kikan, parece que se encaiar, foi na 2017, se encastei em erro. A mim punha candidatura para poder fornecer equipamentos, um pacote social, para, como o falou, websites, Facebook, para divulgação e tudo. Mas para esse espanto é de uma é da Bahia o traguem. Sim, é que analisa portfólio. E aquilo é que foi uma das dificuldades que teve com o futebol. Mas na espera como um dia e não ser o possível para olhar o real valor de Creole Flavor e olhar vantagens de trabalhar com a Creole Flavor. Ok. Mas em princípio,
é tipo de atividade comercial que patrocínio, em que está sendo concurso público, não? Sim. E no caso, o que que Mandaica teve que mínimo exigência de concurso público para ver como eu levo o package, eu levo o pacote com tudo que eu acho como eu poder contribuir na divulgação e na criar brand, na criar marca de nossa seleção, que não tem um impacto grande, mas uma competição capacita e que dá para pinear que ideia. Que ideia, pois. Que razão? Que coisa lá? A gente quer contar que razão? Bom, mais uma vez, e que até acaba de ser, pronto, profissionalismo, né? Suma que não o papel. Porque, ora que tem profissionalismo, responsabilidade, ou de fazer coisas de uma forma correta e de ser um processo, né? Então, acho que meio houve falta de processo, de seguimento de que processo, que normalmente o tolha em qualquer outro país, né? O apoio concurso público, quem está apresenta a candidatura, a Federação de Dívida analisava tudo candidaturas, né? Ou nem quer arranjar alguém independente também, para poder prevenir corrupção ou favoritismo. Né? Normalmente aquilo aqui, e também através de um painel, né? Não quero acolher cá aqui candidatura mais ideal para objetivos que a Federação Mista atinge. Agora, nunca poder responder exatamente o que é que ocorre lá, porque para minha espanto só é um olhar, só é acolher bem alguém para representar a seleção, né? Não era para que alguém consiga deles o que a seleção precisa. Pois. Vem na final do dia, o trabalhar para o objetivo, eu trabalhar para trocas, mas se o objetivo é para dar melhor condições para a seleção, para divulgar, para fazer cedo. Para mim, como não está na Inglaterra, para melhor ganha. Sim, e se aquele aqui é o objetivo, para melhor sempre ganha. Outra coisa que eu falo, eu vou trabalhar com meninos que têm problema de controlar as emoções. Explicando sensibilidade de tipo de trabalho. E o que é que o Manu está fazendo? Bom, e um trabalho gratificante, assim, para o olho menino, hora que chega na mão, é que até se gerir emoções, é que até se lida que certos ambientes, né? Por exemplo, um trabalho com meninos que são autistas, né? Que muitas vezes estão a ser sensíveis a barulho, espaços muito com mangrinte, né? Então é bom a hora que olha a boa trabalho que eles se vigire, sem emoções, sem comportamento, né? E não só, não trabalhar com meninos com problemas emocionais, e muitas das vezes não estou a meninos que trabalhar com meninos que estão envolvidos em gangues, ou teve abusos físicos, sexuais, manga de tipos de abusos. E bom mesmo a hora que olha é desenvolver, a hora que eu poder também partilhar boa experiência, é poder conectar com também a certo nível. Então, e mesmo e gratificante, e maior que o dinheiro que alguém está a receber, ora que alguém sai no bom e por aí que se cabeça. Explicando para a nós que temos um bocadinho de ideia, mas nunca sabe que é autismo. Como é que está manifesta? E o que é nesse concreto? Bom,
autismo, sim, tem diferentes níveis de autismo, não é? Basicamente, ora que alguém ser autista e ter uma percepção do mundo diferente da maioria da nosso estudo, né? E tem certas coisas que te fazem com que eles entre em crise ou como por aí falou, que fica contente, né? Por exemplo, e tem certos gestos, movimentos que até fazer, por exemplo, só a menina fiquei na toca palma e na faz mão assim, ou na salta e né, e te grita aqui, coisa tipo high pitch voice, né? E tem certos comportamentos que um autista até tem, né? Ou necessidades também. Por exemplo, ora quando eu trabalho com um menino autista, ou tem que fazer tarefas por pequenas partes, né? Ou um menino autista por ouvir só uma frase e ouviu 5 palavras, ué, assim. E tem manga de coisas que te definir alguém autista, desde dieta alimentar, desde maneira que lida com diferentes barulhos, ambientes, não é? Também em termos de programas, às vezes tem meninos que se chegar olha, ora custa na obra e tem gente só que na tarde que martelo pneumático até põe que aos escutadores vai na orelha. E às vezes tem meninos autistas que utilizam aquilo para ver e que é para ser sensível a barulho, né? Então aquilo está fazer e proteger eles um bocado de barulho, né? E Mas, tem coisas. mas e tudo elas que têm que sensibilidade extra ou simplesmente te varia? E está variando. Por exemplo, e tem autistas que têm atenção a detalhe. Ué. Yeah. E tem companhias, por exemplo, informática, que te recruta só gente de autista. Para ver o quê? Para ver a programação. Ué. Para ver Exatamente. quando tem Atenção a atenção a detalhe. detalhes. Ué. Para ver aqui sensibilidades, né? Até consigo olhar de longe. Exatamente. E tem autistas que têm essa capacidade de memória, o que te fez. Bem, e tem outro, você lê o livro, até conta o palavra por palavra. Uau. Ou seja, e tem certos sentidos que mais desenvolvidos que outros, né? Não é? Desde cheiro, desde visão, memória, vai, eu tenho memória está desenvolvendo, vai, assim. Não, não se vê como aí tem autistas que pecadores extraordinários. E, maioria de gênios, quando eu falo gênio no mundo, tudo até autismo. Então, se é que tem ela que por como tem que estar na margem entre do dessa com cuidar para poder ser para poder usar mais por capacidade de uma pecador. Como é que o autismo está identificado? Como é que nós que temos menino na comunidade, a coisa assim, não pode identificá-lo? Bom, autismo e tem isso mesmo falar às vezes e tem certas coisas que tu nota de nada menino se só é menino se mesmo falou ainda fazer movimento assim ou ainda assim movimento diante assim para trás que é indicação de autismo por exemplo vai por exemplo o nota às vezes e tem autistas que estamos de socializar até isola mais vai ou se nota menino, que de brincar com outros meninos, não é? E por isso ser indicação, não é? De autismo.
E normalmente ali na Inglaterra, a partir dos 2 anos, até começa a fazer testes, até começa a ver, analisar, vai. E tem várias formas que eu poder, de se menino é autista ou não. Se está a fazer barulho e que high pitch, vai, que em inglês está a falar high pitch noise, assim, ou e como se tapa a orelha, vai. Que ele está tudo e demonstração de como a menino por ser autista, vai. Ok. Ako não saber identificar. Como é que não pode ajudar que menino? Para ver também cedo na maneira de ajudar. Manga de papéis, pode entender como é que está lida com a situação. Para ver autistas precisa de um cuidado especial, precisa de atenção. Sim. Mas não sabia na sociedade como é que não está funcionando. Como é que não pode ajudar? Como é que não pode ajudar? Primeiro coisa, e não tem que mudar a mentalidade, porque às vezes ora olha menino assim, eu sei como a nota tem no usos e costumes, né? Manga bem a nota pensa, oh, nós irão entrar, ou nós, como é? Bem, nota começa a pensar manga de coisas. Então é bom para educar na nossa comunidade sobre autismo, o que é autismo, né? E também na nossa comunidade, por exemplo, se está na Inglaterra, ou tem manga de apoios, né? Ou tem escolas especiais para meninos autistas que entendem o que é autismo, né? Porque se põe numa escola normal, que menino e cá não entende e cá não podia atingir esse potencial, né? Para ver o que é, para ver o ambiente que puro nele e que ambiente certo, né? Então, e por aí causa mais danos de que desenvolvimento, nesse desenvolvimento, né? E por aí cria mais frustração, mais isolamento, né? Para ver que está nesse sítio certo. Porque agora que está numa escola que é criado especialmente para meninos autistas, por exemplo, tarefas de ser por partes, né? E de ser às vezes por imagens, né? O te mostra o menino que é como isto fazer, por exemplo, por aí e tem que até falar packs, porque isso é de cartões com imagens, com palavras escrito, vai. E por aí tem imagem mãe, coisa escrito lá, logo está a falar. A mãe está aqui, vai. Menino sabia como mamãe está ali, vai. E diferente com ensinamento é diferente, vai. Cuidados é diferente. Então, e dependendo de qual país que está nele, há alguns países mais desenvolvidos na área, outros que está, por exemplo, na Guiné, e preciso completamente uma nova indústria tipo em termos de serviços sociais, né? E tem que desenvolver naquele sentido. Ok. Então, devido a nível de sensibilidade, preciso mesmo que escola especial para elas. Sim, sensibilidade, e não só sensibilidade, mas em termos de educar pais, né? Porque às vezes na Guiné que é que eu estou como menina e autista, uma pavia não está acostumado, é tipo de coisa, não está pensando como outra coisa, uma Irã ou alguém fazer mal, ou fazer, que coisa não por hoje? Nunca por olhar, nunca se que, ou e porque o vizinho que gosta de mim, dá na menino, mas e estou agora, e por isso é algo genético, boy. Okay. E algo que está a acontecer, é normal, né? Então, a não futuro, porque, por exemplo, a nosso futuro não gosta de ter não coisas de certa forma, né? A boa gosta de boa forma, a mim gosta de forma de mim, então, então, meninos autistas ou gente que é autista também, e assim, eu gosto de coisas de certa forma. Para ver profissionista. A mim, se me punha coisa de minha maneira, ou tocar, na chigala, não sei como tocar.
E se chegou no eu tocar só em tapanhareba, em camisa pode tocar aqui que ele pentar uma maneira que a maneira, pessoa que está arrumando. exatamente. Bem, então, e tem, só para dar o exemplo, então é com um menino jovem que a Rita começou tosta, se apanhou um copo de água assim, grande assim, Boy aqui biscoitos, coisa, Pringles, aqui batatas, acabou agora só barbecue, o copo de toma outro sabor, só toma outro sabor só, guerra, boy, aqui biscoitos, custard cream, só aquilo aqui está a comer. Só pode. Se muda assim a rotina só, vou fazer. Também tem a manga de arranhões ali. É coisa. Assim. É que trabalho fácil. Né? E tá fácil. Então, melhor, como eu estou falando, melhor maneira de lidar com a coisa é que realmente meninos e paridores. Guinda que já se volta. Primeiro, e paridores, porque paridores têm que ser como e menino gota, né? E que lá. E pecador suma bom. E tem essas necessidades, não é? Só que às vezes e tem extra necessidades, né? Isso é vamos falar, nível de autismo e tem diferentes níveis. E tem outros que mais acentuados e tem outros que mais leve. Olha, outra nota assim certos comportamentos e tem outros mesmo que nível mais acentuado, mas é precisa de apoio, né? Que a bolsa é um bocado por ele daquela, né? Mas e está a começar com pais, com pessoas responsáveis para que meninos, né? É por isso é como e pecador sumeso e tem necessidades extras, né? E que às vezes e que a sério suma canos mangring está pensa tipo coisas de costumes, ok, né? Que é importante entender para ver como o catapiri o filho. Deus que te dá o plano só fácil, mas Deus que te dá qualquer pecador que dá. E autistas normalmente guintes de incapacidade de extrema inteligência. Se está no ambiente certo. E depois também, e que é que me estou falando também, e assim, se Deus dá o filho, fala Deus obrigado, porque tem mangriguinhos que me estão na filha que está, né? Então, o que Deus dá? Pegar com Deus, mão. É que é. Ok, então, e que mesmo coisa. Abo una punta que quando teniamo devo seguire come dei dawa. Então, é da Que é certo. O papel de um coisa ali que me pode aprofundar um bocadinho de imagem negativa de Guiné-Bissau. Sim. Como é que ela está afetando uma guinense e uma cidadão guinense na Guiné-Bissau e fora da Guiné-Bissau? Bom, e assim, a imagem negativa de Guiné-Bissau está afeta mais na autoestima, vai. Para ver, ora com o papel, por exemplo, um papel que mangrindis na Guiné, ora com pontelhos, ora com bem, o que é que tem na Guiné? É da para nada que tem de bom na Guiné. Vai. Então, sempre, e estou sempre tem discussões em termos de não tem manga de coisas bom que na Guiné. Vai. Então, imagem negativa de Guiné e que é importante. E tem uma coisa, por exemplo, que nunca se sou chegar olha, Acon papel. E se marcou o papel Guiné, o papel da África, por exemplo, que é que manda no que está a fazer marketing, por exemplo, da África. A mim também não foi a mesma coisa, que é que manda no canal fazer marketing de Guiné, por exemplo. Ora que, por exemplo, se o Guiné, ora que falou sumo original e Fanta, Coca-Cola, ou Sprite, assim,
e nunca onjo, mango, caju, ou coisa assim. Para mim, sumo original e aquilo. Então, não tem que... E está afetando de que sentido? De como a nós não tem manga de coisas positivas na Guiné, mas não acha como é e cá tem. Mas tem. Não tem cultura, música, não tem manga de coisas mesmo. Por exemplo, pode chamar nomes de guintes que manga de guintes e se chamam nomes de que guintes tudo não está ali até amanhã. Cultura. Só no padrão cultural, por exemplo. Variedade que não tem. Facto de como a nós é um terra pequenino, mas sempre não toca sempre em algum ponto. Ué, alguém está ser sempre primo de alguém, ué, tio de alguém, ué. Não pensa aquilo não, e tempo de não mudar que imagem não só a nível nacional, mas a nível internacional. Porque hora que imagem mostrada fora, não pensa também está afetando dentro. A hora que coisas não põem negatividade diante, em vez de que coisas que não tenham positivo, e está afetando a estima, a motivação, o facto de acreditar como não poder fazer algo para o país, não poder contribuir para o país, não é? E não tem uma coisa que é muito bom, que a nós, por natureza, a nós é um povo acolhedor, e às vezes não te diz que se aquilo. Ué, não estamos a comparar que os Estados Unidos, ou Portugal, a Espanha, a Inglaterra, ué, e a nós não te diz que se como não tem manga de riqueza, e aquela hora que não vem fora, aquilo que está ajudando tio na desafios, com desafios na adapta, não vai. Eu faço mais referência na Akon, por exemplo, a Akon fala coisa de, por exemplo, África, que é que manda no cana fazer marketing, por exemplo, e dei exemplo de Chicago. Chicago tem crime, nível de criminalidade e tão grande, mas que americanos querem até fazer marketing, é bem de suma Estados Unidos e o melhor país do mundo. Então, o que é que manda nunca poder fazer a mesma coisa com o Guiné? Aquilo é quem é. Bom, essa pergunta, certo? Essa é uma pergunta complicada de responder, especialmente com os políticos, que imagem de país, que guindes que não cuide para representar no nosso tudo. Sim. Está na passa imagem negativa desse próprio país. Okay? E que importa que cá nós que está base no papel e que tem o mesmo peso quem cá não representa, quem que não representante a nós na papel, enquanto totalmente diferente. Se a mim papel, um político não vira primeiro, papel como desse lugar que sinta não. Então, algum político chama Guiné-Bissau como é um país narcotráfico e que tem sabão que pode levar que país. Okay? E chama-se um filho, chama-se mame de prostituta. É verdade. Okay? A minha filha, no políticos tem noção de gravidade de ser palavras para ver de posição que eles estão no país. Em que posição e que só no país que está em que posição está no nível universal, nível mundial. Um primeiro-ministro de Guiné-Bissau tem a mesma qualidade que um primeiro-ministro de Inglaterra. Exatamente. É que a mim se primeiro-ministro
Ya, Oizé, entendeu e can entendeu, mas para bem primeiro-ministro que na jube, título que na jube. Então é que tá pantang. E tá pantang ou com olha, guintes que dir proteger. Guintes que dir fala, não, essa é a verdade. E tá fala assim, jube, bem para apanhar quarto, não mostrando onde é que dormir não. Se a mina cura para bem roga. Antiga, o na cerca cura em baixo e aeroporto nyantra. O vai falar guinte, ué, ainda agora vai, não tem que caminho aqui vai não. Ali. Pois. Então, que é bom. Vou falar da Icon. Que a Icon fala, e falar para Bia como ela e vive que realidade. Pois. Está nos Estados Unidos e hoje como que Estados Unidos é um país brutal. Então, hoje, Brasil. E pior, Brasil é o pior país do mundo, porque o Brasil está mostrando só imagem negativa na televisão de Brasil. Sim, exatamente. E está pantau, ou é Brasil. Brasil é o país mais bonito do mundo. Natureza, não tem que a Amazônia está nela. Exatamente. No Brasil que tem na outra parte do mundo. Mas para Bia toma aqui imagem negativa é possibilidade. Que não mata Brasil pequenino. É verdade. Eu vi na coco no Sintanel, na Inglaterra. Inglaterra está censura, sem notícia. Sim. Aqui na apanhou e faqueou na escola e matou. Na Inglaterra, bocala ou biquila. O canal Aqui na salta cai na linha do comboio agora. A boca na pera comboio, porque se magi morre lá. Sim. Até falou que só como e teve interrupção na linha. Exatamente. E depois também, só na bolinha de coisa, porque olha bem de Guiné, e tem um viagem que não viajava no Rio, na Lisboa, e tem um senhor que vem e fala, vos vou bem de Guiné. Eu falo assim, não vim de Guiné? Ah, mim também vim de Guiné, no mesmo voo, nunca sei o que. Vai. Falando bem, pais, falando como pancabai Guiné, porque é perigoso, nunca sei o que. E falando, a mim não vai Guiné mais, porque me sinto mais seguro na Guiné do que Portugal. Vai. E que lá? Então... Mas a você sabe que lá, sabe onde está Portugal, o que Portugal é mais perigoso que Guiné-Bissau. Crime que tem na Portugal, se aquilo chega a Guiné-Bissau, não mordou. Exatamente. Então, se a mim olha notícias na Guiné, ou governantes não falam como a mim, esse narco-estado. A mim, como investidor, não vai investir lá. Não vai. Para ver o quê? Para eu não estar na divina notícias, não me saber mais sobre o país, não é? Se o governante próprio não falece, e te tirou que motivação de investir, ou de visitar aqui país. Bem, e que lá, então é como anda plataforma Suma de Go, ou Suma Creole Flavor, ou outras plataformas, ou guintes que estão atentos, é muito importante. Bem, para guintes olha realidade, real valor de Guiné. O que é Guiné? Bem, sinta, bona rir, bona boca tem que gastar dinheiro, mas bona Jumbai como deve ser, que comida, que cultura, bem, que bajo, bombolão, que coisa assim tudo. Bem, então é como anda na plataforma e muito importante. Bem, é muito importante. Para bem importante para nós não mostrar mundo, não mostrar não irmãos guinenses como realmente não tem manga de valor. Bem, e se não juntamos, não vai longe. Não é? Não, é isso que eu falei certo. Essa que é uma das razões que manda a política existe. É Jumba existe que não faz assim. Para ver como na sociedade que se como não tem profissionais bem integrados na qualquer questão, profissionais que estão comendo esse salário, profissionais que têm mais dinheiro do que políticos guineenses. É que se não existência. Que é nenhum país que está composto por uma política referência do país. Está composto uma guinte, uma bocumi, trabalhadores que têm essa profissão que não ganha esse dinheiro. Sim. Okay? Então é que manda não precisa para não jor son lanta. Não para pesca entender como que referência que cada ano e coisa grande.
No mundo do trabalho, referência que te leva a cultura, por isso que isso é. Se um trabalho, ou tem alguém dentro que trabalha, primeiro alguém que anda trabalho, para ver como é que pedir referência, sabe, bom no trabalho, na amizade que não tem, né, que ela diz ser bom. Até apontar, tá falando que eu tenho alguém que bom, suma bom, participar. Fala, por acaso, não tem, né, é menigildo, tá? Ele te pega até a sua mãe. Fala, participar, por favor. Okay? Assim que está funcionando. Em termos de país, se não alguém te seguir, bom, para tentar partir um bocadinho de ideia. País, isso é um pecador. Como é que o pecador está comportando? No mundo. Como é que me se ser o melhor? Quer que me se chamado? Assim que o país está comportando. O que alguém falou como a mim, eu vi, na parte do dinheiro. Na deu doação ou na pessoa que quer falar aid. Se a você é daquela, e mesmo coisa que a outra pede esmola, alguém falou, eu vou trabalhar, vai estar sinta só para amanhã pedir esmola, vai fazer a banda, sinta o pedir esmola, só caiu a casa, ou amanhã vai pedir esmola. Cultura que esmola com a pede, a minha que não vai praça, vai trabalhar tudo, vai estar riba, vai estar passo lá, vai estar parte 100 francs, 50 francs, 25 francs, da companhia vai parte 1000 francs, ou 500 francs. Nunca vou ter dinheiro para ajustar a mim. Não. Exatamente, porque até porque somos de alguém e que acostumou, né? E que acostumou e que e tem que expressão if you so dorme peace o tá alimentar por um dia, né? Mas o sinal o tá alimentar para a vida inteira. Claro. E então aquilo aqui que não falta na nossa terra também. E que partilha de conhecimento, mas também que outra parte, hora que se dono, fazer para apreciar que conhecimento, vai, para não apoiar projetos de cada quem, vai, porque ao fim do dia, hora que eu apoio um projeto, eventualmente a botar me não engana, né? Porque hora que, por exemplo, por exemplo, não tem coisa crioulo flavor, nem abre uma loja na Guiné, por exemplo, e não cria postos de trabalho. Então, para a economia local, e não ajuda, não é? Ou seja, também não passa conhecimento, não é? Então, a hora que passa conhecimento, se eu não poder utilizá-lo e utilizar para si desenvolvimento de célula, não é? Então, é como é importante, é tipo de plataformas, é importante networking, como não papel antes, importante para não partilhar conhecimento e mais ainda para não apoiar projetos de cada quem, para não subir a nosso estudo, mãe. E assim. Não, pensa como a não entende, uma sociedade, não entende como ninguém que está subindo só. Exatamente. Okay? E lembra como falava ali como país isso é pecador. País na computa, pecador na computa. Então pensa como a Senegal pega na terça para ver que para ver Senegal sabe como dia que Guiné consegue ainda Senegal na cai, mesmo como Mano garante. Para ver como se termo de capacidade pecadores. Senegal é mano tio. Mas se não vai subir qualidade naquele pequenino que não tem, não tem suficiente para não cumprir para a terra que não tem. Okay? É verdade. E depois também tem uma coisa que toca que ajuda. Vai. Ajuda e algo e uma forma de manipular, uma forma de controlar. Vai. Para ver que isso é uma fala, se alguém me ajudou e cara deu ajuda e cara deu donativos, né? E não falou, isso mora com, por exemplo, toda a manga de viagem, não, é de se canto milhão. Mas aqui milhão próprio, canto que te chega próprio se destino final.
Bem, então eu acho que um país como a Guiné-Bissau e precisa de ajuda. E que precisa? A nós, que é que não precisa, por exemplo, e de meios de transformação, de conhecimento, especializa, né? Por exemplo, na papel que a papel, explica a coisa, explicam como é, cuco de caju, por exemplo, cá não está ficando na exporta, por exemplo, para Guiné, para a Índia, não podia utilizar como todo. Você como aqui casca de cuco de caju, até e está utilizado na perfumes mais caros. Ué, mas não tem ela na Guiné. Ué, que fruta, o pode fazer compota, o pode fazer sumo. Ué, ou seja, se nós não exporta, não fazer transformação do produto, não ganha mais que aquilo. Mas enquanto não está ali na coisa de doações, coisa, não queremos ter para ganhar conhecimento. Gente fora não continua para usufruir de tudo que é que não tem de bom. Ué, porque o produto acabado mata tem valor de que produto que é transformado. Yeah. Ué, Aquilo é certo. e que é só um exemplo. Aquilo é besteira na escola de negócio. É? Que infelizmente nunca se vê se alguém que acompanha na pé de que escola ou é que tiver bem naquele tipo de escola. Mas é triste, é triste. E É triste triste. para o fazer balanço. Guiné-Bissau que precisa nunca. É que não está falando guinte. Guinte que sabe que não tem, né? Guiné-Bissau que precisa, a gente está falando que não tem ouro, não tem recursos naturais, assim, que Guiné-Bissau que precisa de nada daquela. Para Guiné-Bissau evoluir. Guiné-Bissau precisa desse capital humano. E depois, e assim, que é que mata, a mim se vê como a Guiné tem potencial para ver o que é. Para não chegar a atingir o aí. Vai. Mas o que é que aconteceu em Guiné? Não atingiu, não, em vez de não vai para a coisa adiante, não vai para trás. Não, não, aguenta. Me pensa como, me pensa que eu ouvi. Repetir o que eu falo. Vai. Por exemplo, a não chega a depois da independência, se eu ver, não começa a atingir manga de coisas. Vai. O tem é Volvo, o tem é Ngaé, o tem é Bambi, o tem é, não está fazendo até exportação para coisa, para Portugal, Europa. Gente está bem de Cabo Verde, para bem estudar, para ser professor na Guiné. Vai. E tem manga de coisa. Leite Blueful, Cícer, e tem manga de coisa. Mas não é as coisas gostam. Vai. E que lá. Mantém ele. Mantém ele. E tem um livro próprio. Se não dá um momento, só um batom mal, rapidamente. Que mesmo livro mas não tem provas. Não tem aquele livro que está na trilíngua. O tem ele. Não tem nada. Exatamente. E tem A mim comprar. não. Não, tem esse livro para nós, para ver como e que tem, talvez gente que sabe como não tem aquilo tudo. Não tem aquele livro a mim comprar 250 libras. Okay? Para ver como é que tem no mercado. Mas que está ali como? Gente que sabe que não tem, né? Guiné-Bissau que precisa de petróleo. Não. Guiné-Bissau precisa de trabalho. Guiné-Bissau precisa de respeito, ser pecador, ser profissional. Guiné-Bissau que precisa de doutores. Guiné-Bissau precisa de especialistas. Guiné-Bissau precisa de um bom carpinteiro, um bom mecânico, um bom sapateiro, um bom labrador, um bom pescador. Guiné-Bissau que precisa de 30 mar gravata assim, e que tem país que compudo com mar gravata. Alemanha é um bom exemplo daquela. Japão é um bom exemplo daquela. Inglaterra vai ser um país que cedo. Primeira indústria do mundo aqui com o Sanel. Quem fala trabalho só. Sim, exatamente. Okay? Indústria, coisa, revolução industrial, né? Primeiro, é ali, que depois de tomar, ele leva para a Alemanha, vai se entrar na Alemanha, que manda a Alemanha polida. Porque a primeira linha de comboio, por exemplo, é como sair de Manchester para Liverpool. Está linda, até gosto. Bem, então,
a nós não tem que capacidade de indicar coisas, né? Então, imaginando agora com o conhecimento. Epa. Aquilo é uma bomba atômica. Mas, Quem que está parando? mas tem esse livro. Uhum. Para só um momento, Para quem nada tem uma noção. ali ele próprio. Essa que é Bíblia de mim, minha inspiração. Bueno, só para mostrar a vós que tem coisa bonita sumas. Ué. E que tem coisa bonita suma aquela. Ué. E escrever até na francês, alemão. Ué, que se sono, olha? Não, já? É, francês, alemão. Espera mostrar. Tem algumas coisas. E até conta a história. Espera mostrar. E mesmo o livro acabou botânica. E mesmo livro que tem, né? E mesmo capa que tem, né? E coisa ali, um livro extremamente importante. Divide. Esse que é mancar. Mancara. Nunca ngai mancar não causa. Assim, mancar. Primeiro com ngai ampanta. Leste tem um dos melhores algodão, hein? Algodão. Então que não transporta, vá. Participamos para coisa, roupa para Portugal. Exato, então pode para roupa. Gosto que ela pro que sabe encontrar algodão na bisou, tem sorte. Na Guiné Bissau tudo. Vivi granja. Aham. Boy. Uau. Gosto que guinte na acabou se hoje aqui que fazer granja na Guiné, bocala fi. Divide. Madeira. Divide lá. Esse que esse que fábrica só comeu o quê? Socotrão, quer? Socotrão. E a Socotrão. Vai. Vai como tem manga de coisa. Para quem tem que assinar o Socotrão fica não. E fica logo ali, olha lá perto do coqueiro. Ou que burria. Aqui na mão direita, ou quando sui para a praça. Está na mão esquerda. Lá que fica, né? A mim está em Caciba aquilo. Ano passado, contra um baile, até agosto e tem aqui placa lá com esse nome. Socotrão. Olha, Cícero. Deixa eu ver aquilo. Cícero, né? É quando tu falou, e tem manga de coisas. Algodão. Não papel de algodão. Ali. Uau. E vai algodão. Vai. É livro, algum é livro e tá dentro. Não, e tá dentro. Guinegás. Ali. Exatamente. Vai. Então, é estudo e provas de como é impossível na Guiné. DICOL, Distribuidora Nacional de Combustíveis. Olha lá. Vai. Estudo gosto de propriedade de um pecador. Ok? Aí dividir entre eles, né? É fácil coisa. Gente tem que entender que seriedade ou que seriedade de seriedade de pecadores que não tem na Guiné. Nível de cultura de não ter caiu. Guintes, é que não está falando guintes. A nós não tem desafio grande no Jorson. Sim. Essa é a hora de brincadeira. Essa é a hora de parar, não fazer. Que não está falando, em inglês está falando self-reflection. Não tem que parar, não jube na cabeça, na speed. É verdade. Para Bia Kuma, nunca pode ter um país que vive só de mentira. Okay? Verdade. Luís Cabral não faz um trabalho grande. É conta mentira, é tirar daquele lugar. Mas o gente que fala como que ele acaba libanado, não mata guinense, não faz o que, é tirar dela. Mas que mesmo gente está lá, continua a fazer aquilo. É falar, boa petróleo, é tirar, pô. Dina que tirar, Guiné-Bissau que com cabeça até osso. Né? Mas então, é como é importante para plataformas, não é? Para não aprender de novo passado.
não prepara presente, não, para não poder ter um presente melhor, um futuro melhor, não é? Porque se não falou isto ali. E depois, nunca cheguei ainda, nunca vi ainda tudo página. Vai, Guiné-Bissau, né? Volvo, Peugeot, tudo estava lá. Tudo. Uau. Acaba não no papel de tempo que a África que tem nem carne fabricada na África. Okay? Primeiro país da África. Uhum. Que não faz. Alguém tem no papel de Ruanda, Guiné-Bissau, e era Ruanda. Na 1974 para riba. Ou sei como E mesmo modelo que o Ruanda não usa, que Guiné-Bissau não usa. mas eu vi agora, e tem outra coisa também. Eu vi Coreia do Sul. A nós não estava acima de Coreia do Sul em termos de coisa, produto interno bruto. Vai. Em termos de produto interno bruto. Vai. Ali, gosto. Eu vi no que Coreia do Sul está não. Só para olhar. Aquilo é um facto que a nós guinenses e que até manga gente recebe aquilo. Vai. Em termos de educação, a nós não estava acima de Coreia do Sul. Mas ali a Coreia do Sul, Samsung, que nós tudo não está a utilizar, Hyundai, alala, desenvolver na quarta-feira. Não, acabou a última só um som ou dois. Uhum. O tem LG, Sim. o tem lista grande, não. Grande. Acabou aí com empresas pequeninas. Não. Bruta uma merda. Bem. Mas imagina se até hoje na Guiné-Bissau, o que ngaia que não está falando, está por exemplo, e na serba caro de África. Uhum. Ainda que tudo país da África não tem nada. Uhum. Que Volvo, que não está por exemplo, e na serba Volvo que não produzido na Guiné, que não vai para toda a África, depois se exportar para fora. A Europa não tem nada, Guiné não tem nada. Pois, o fazer referência a Ruanda. Ruanda, que é gana fazer com o Volkswagen. Exatamente. E mesmo coisa que era fazer. Coisa que Guiné não fazia, não para pedir 1980. Que não fazia baguias. Não fazia baguias. Que entre Ruanda, sonhava com Ruanda e Ruanda. Quando Ruanda fazia na parte do Congo. Sim. Então, para quem te soja, o que é que não diz atrás? É complicado. E antes de não acabar, me se para mostrar uma mostra de flavor, se o tem perto. Para quem te soja, que tem estado a trabalhar nela? Essa coisa, tipo camisola, né? E tem coisa all different, all equal. Assim. Depois na manga e tem crioulo flavor. Né? E tem chapéu, taraf. Talvez vou alguns que indicam albano, por exemplo. Utiliza coisa taraf. Tem outra camisola crioulo flavor. Aí chapéu de Opa, muito interessante a maneira como faz. Logo, e tem esse também. Ok. Em termos de qualidade, tem muito boa qualidade. Tem muito boa qualidade. Porque... Mas que mandou cada fazer o seu PC, uma coisa primária, assim, que não é binderado? Que é que mandou fazer em termos, o que é que mandou concentrar na qualidade? Porque assim, para nós, para guineenses, para cedo, para conhecido, para algo de qualidade, não é? Porque às vezes quantidade que até significa como é qualidade, não é? Então, misto para guintes, para ter bons memórias, para fazer parte de marca, não é? E que só viste, mas sim fazer parte de marca, né? É como não põe mesmo Criollo flavor for the people, não é? Então, para quem se fosse mesmo parte, é dessa contribuição e mais com uma marca e um estilo de vida. Então, é como anda então fazer coisas com qualidade. Então, ora como anda fazer coisas também, então testa eles, não é? Antes de pôr no mercado,
para em si como hora que chega cliente ou quem que não comprar para ter confiança, né? Então assim que me este para quem ter confiança na Guiné, na nossa guinense, na nossa qualidade. Muito obrigado por aquilo. E que até nada melhor que profissionalismo. Exatamente. Aquilo que está comprado, aquilo e maneira de viver. Se você tem ela, você aprende. Se você aprendeu, você pistal. Nem que pode bicho só torna-se do nela. Tem uma maneira que tem que ter nela. Ok? E antes de não acabar, nesse que não papel assim, me se por resumir o de recado para não jorção. Que tipo de recado que não deve ser para dar recado? Bom, recado que não dá no jorção e para acreditar. É difícil, mas é que é impossível, né? Guiné de nós tudo, a nós tudo é irmão. Ninguém é perfeito, mas se não junta, não pode corrigir não imperfeições, né? E depois é importante networking, não conecta. Porque a hora que não conecta, não está sendo mais forte. E a hora que não sendo mais forte, não conecta, não pode ir mais longe. Aquilo é que é recado para nós, Jorson, acreditar, ser paciente, não junta. Muito obrigado, Emergildo, por o recado. Pensar como não entendeu na íntegra que a comissão fala. Como a canta fala, paciência e coisa que não precisa ter, né? Especialmente a Jorson de nós. Para ver como não papel que está no diante e não guerra. Mas, graças a Deus, vida é que está pistado. O tá usa de boa, tu cucaba, o vai, o tu tá fica no lugar. Se é que sai, pedano, Deus não faz pedano. Não tem que ser o paciente, não está preparado. Para que não sinta, não cruza a mão enquanto eles estão no diante. Não vai trabalhar. Não vai aprender, não vai ser o melhor, não vai cultivar na cabeça. O que é bem sair daquele lugar, para nós tomar aquele lugar, não mostra eles qualquer dita nela como o mundo que está levado na brincadeira. É verdade. E não inspira que gente que não vem atrás, para fazer melhor que nós. Muito obrigado para Eno Jumbai. E pensa como essa é cedo continuação de Crew of Live e não está junto na aventura. Obrigado. Amém. Obrigado. Olá. Você gosta de vir com o Jove? Jove, não tem manga dela. Calcali base, para gostar na página. E eu, enquanto não faço, de favor, subscreve. Passa em carabias que não manda vídeo para notificar. Ela mandou mensagem no telefone quando eu pude seguir. Ok? Mas se não tem vídeo manga dela, de favor, passa a informação para os colegas, para os amigos, para os companheiros, para os manjuas, para ver como calita cabinha. Tudo sexta-feira, a partir de 9 horas, não está junto com você. Bem-vindo à Calítica.